elas falaram para mim assim: o seu batismo foi testificado por Deus e pelo Espírito Santo, porque o teu filho que está no teu ventre Meu Deus. recebeu a luz do Aleluia. Espírito Santo sobre a cabeça dele. Meu Deus, a senhora Ele não tá sabia que estava grávida. não sabia que estava Fala grávida. sério, Ele irmão. olhou para si. Sobrenatural a forma que Deus a chamou, né, para o ministério ao qual ela está vivendo hoje. Eu vou dizer para você, ó, ela não poderia gerar. Ela passou por 2 envenenamentos. Ela foi arrebatada várias vezes. E uma dessas vezes, ela ficou 3 dias, né, arrebatada. Você já viu falar por alguma, assim, um momento da sua vida em jejum de 1 ano? Já ouviu falar sobre isso? Ela fez essa prova com Deus. Passou por um jejum de 1 ano, direcionado por Deus, claro, tá? Não vá fazer pela emoção, Pela emoção. mas é forte os relatos. Fica com a gente. Despertou teu interesse e curiosidade? Já aproveita, se inscreve no canal e vamos junto, ó. Nós gravamos na Ed Record. O contato já está aqui na descrição. Não se esqueça, Meu tá bom? Deus. E aí Entre em eu contato. tive essa gravidez ectópica, e aí eu perdi o primeiro filho, né? Nasceu e morreu depois de 2 dias. E na segunda gravidez, que foi essa gravidez ectópica, eu perdi tudo. A senhora teve 2 Duas gravidez. e perdeu os 2. E perdi os dois. E o Meu segundo Deus. era essa gravidez ectópica, ao qual que tinha já generalizado uma infecção. Então, o médico foi obrigado a tirar tudo, né? E nesse dia, pastor, eu sentei ali e fiquei conversando com Deus, porque veio o laudo médico que eu não podia mais ter filhos. Sem trompa, sem nada. Sem trompa, sem nada, eu não podia, né? Ele passou o laudo, você não pode ter filhos, né? E eu me revoltei muito, porque eu falei assim: meu Deus, lá no Espiritismo, meu avô lia até uma parte da Bíblia e Uhum. falava que a árvore que ela não dá fruto, ela tem que ser arrancada e lançada ao fogo. E eu falei: Senhor, eu não quero ser lançada ao fogo. Eu quero que o Senhor me ajude a ter um filho. Eu quero ter um filho. E eu quero um Uhum. filho homem, né? E ali eu saí daquele lugar, sentei no banquinho, olhei para o céu e falei: Senhor, eu quero ter um filho, né? Em nome de Jesus. E aí eu levantei, meio chateada. E nesse momento, eu senti que o sol, né, estava muito forte, mas naquele exato momento começou a virar assim, de um minuto para o outro, aquele tempo fechar o céu, umas nuvens cinza, né? Ficou muito escuro e eu fui para o lado da faculdade, eu olhei para os dois lados, não tinha uma viva alma na faculdade, ali andando ali, e eu caminhando ali sozinha, quando eu avistei a porta do prédio onde a moça fazia essa oração, onde eu entrava também para trabalhar, eu avistei na porta do prédio uma planta que a pessoa chamava, acho que de copo cheio, era uma planta grande, Uhum. verde, e eu vi ali umas folhagens bonitas, e eu vi no meio daquela planta um fogo, U Um fogo um no meio fogo, da um planta? fogo no meio da Meu planta. Deus. E eu falei: "Meu Deus, o que que é isso?", né. E, ai, eu até me arrepia, Senhor, em nome de Jesus, foi muita Glória a emoção. Deus. E eu sentia um medo, e no mesmo tempo eu sentia que aquilo me puxava, mas eu fiquei na retaguarda, eu ficava um passo para frente, um passo para trás, mas aquilo ali, eu me aproximava, ele parece que aumentava, E a planta se queimava, não? não se queimava, era só o fogo no meio da planta e a planta permanecia intacta. Meu Deus. Sabe? E eu falei: "Meu Deus, o que que é isso?", né, e aquele o fogo me puxava. Nisso eu passei por ali e fui parar na sala aonde a moça fazia essa oração. Meu Deus. E aí eu falei para ela: "Olha aqui, hoje eu vou nessa igreja aí que você vai, que eu vou aceitar esse Deus aí, eu vou ver esse Deus aí como é que é. Provavelmente eu aceite ele como meu Deus, porque hoje Deus falou comigo". Né, que eu tive a impressão que eu falei assim: "Não, aquilo ali era Deus", porque eu sentia aquele amor, eu sentia aquele imã me puxando e no mesmo tempo Uhum. eu sentia aquele medo, mas foi Deus que falou comigo, sabe. E eu fui para a igreja, entramos na igreja, e ali eles fizeram uma libertação, quebra de maldição na minha vida, que era uma sexta-feira, noite de libertação, de cura, de quebra de maldição, Uhum. né. E ali eles colocaram as mãos sobre a minha vida e, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, ali
eu senti o primeiro arrebatamento na minha vida, sabe? Eu caí, né? O arrebatamento, pastor, é como se fosse assim: você está em coma, você vê tudo, sente a tua volta, mas você não tem força, você está viajando, você não está ali. Eles punham as mãos sobre a minha vida, eu sentia que eu ia ter uma outra dimensão, voltava, mas a minha volta, eu via eles e eu via a corrente dos demônios, das entidades malignas que estavam à minha volta, sabe? E eles repreenderam ali, a base, me libertaram naquela noite à base de uns 12 espíritos malignos, Meu Deus. entende? E pela graça do Senhor eu fui liberta, pastor. Fui liberta, saí da igreja fumando. Mas naquele final de semana o Senhor me libertou, que foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu já não punha mais nenhum cigarro na boca, porque eu não conseguia nem sentir o cheiro do cigarro. E eu naquele impasse, né, da vontade de ter meu filho. Eu quero ter um filho, em nome de Jesus. E foi a bênção de Deus sobre a minha vida. A bênção que o Senhor me mostrou, que ele era Deus, né? E essa forma como ele me chamou. Como, eu só aceitei a Jesus, amém, Aham. né? Mas o Senhor foi mais a fundo comigo, né? De que maneira, Pela senhora? graça do Senhor, eu ia para a igreja constantemente, né? E teve um dia que eu fiquei assim, amedrontada para chegar na minha casa, mas antes disso, pastor, eu tive o testemunho da minha vida com Deus quando eu aceitei literalmente e fui batizada nas águas, né? E quando foi o meu batismo, eu pedi para que Deus chovesse na hora do meu batismo. Na hora do seu batismo tinha que chover. Tinha que chover, eu quero o meu batismo, eu quero que chova, né? E parece que na época tinha 14 ou 15 pessoas para ser batizada, e eu falei assim: em nome de Jesus, eu vou prosseguir, né, nesse impasse. Fui para o batismo toda arrumada, de vestido social, eu não sabia como que era o batismo, né? Tinha que ir com uma roupa simples para pôr um avental por cima, e eu não sabia. Uhum. Então eu fui, né, pela graça do Senhor. Chegando lá, começou o processo do batismo nas águas. E foi assim, quando chegou mais ou menos a 11ª, começou o primeiro pingo. Eu falei: não, Senhor, eu quero que chova na hora do meu batismo. Não que chova ali, vem aqui. Não, eu quero no meu batismo. E aí, pela graça do Senhor, começou, parou e continuou. Quando chegou a minha vez, eu comecei a caminhar, a nuvem começou a prosseguir no céu, aquela nuvem assim, cinza, Uhum. né? Pensa, pastor, num sol assim de 3 de maio, 3 horas da tarde, né? De maio não, de março. Aquele sol quente, né? E quando eu pus o pé na piscina, a chuva caiu. Glória a Deus. A chuva caiu e pela graça do Senhor fui batizada, mas quase que o pastor morreu afogado, porque a piscina foi esvaziada um pouquinho, porque ele era baixinho, né? Aham. E aí a piscina encheu, né? Meu Deus. E aí, pela graça do Senhor, nós saímos da piscina, em nome de Jesus. Todo mundo foi assim, filmado, tirado foto, né? E eu fiquei triste, porque na hora do meu batismo não teve. Não teve foto, não Foto. teve filmagem para passar na igreja para todo mundo ver depois, né? Eu fui embora para casa, voltei para a igreja de noite, porque para poder receber o certificado, né? Receber a primeira Santa Ceia. E quando chegou lá, todo mundo foi filmado, isso e aquilo. E eu falei: poxa vida, Senhor, eu não fui filmada, não fui nem tirado foto, né? E aí, quando chegou a hora deles falar do meu batismo, as irmãs estavam já todas preparadas, né? Que, assim, para relatar, né? E aí elas falaram para nós, para a gente na igreja, né? Para todo mundo ouvir, né?
Olha, o teu batismo não foi filmado, não podíamos tirar foto porque choveu muito na hora do seu batismo, mas tem um relato para ti, né. E eu falei assim: "Amém", né. Elas falaram para mim assim: "O seu batismo foi testificado por Deus e pelo Espírito Santo, porque o teu filho que está no teu ventre Meu Deus. recebeu a luz do Aleluia. Espírito Santo sobre a cabeça dele. Meu Deus, a senhora Ele não tá sabia que estava grávida. não sabia que estava grávida. Ele olhou para cima e Aleluia. a luz veio sobre a cabecinha, o rostinho dele. Eu falei: "Meu Deus, então eu estou grávida", né. E aí eu falei: "Meu Deus, mas o médico falou que eu não podia ter gravidez, eu tenho um laudo médico que eu não posso engravidar, mas você está grávida". Meu Deus. E aí passou, eu fiquei, né, perplexa de felicidade, não contei para ninguém, né, porque eu queria ter a testificação daquilo por mais vezes, né, para me poder relatar para o marido, para a mãe, porque Sim. era a avó do meu filho, né. Então Hum. aí eu continuei indo na igreja e a barriga começou a crescer a crescer.